Graça e paz, igreja. Tudo bem com vocês? Nós estamos aqui online, adorando o Rei da Glória, com o coração grato, cheio de gratidão ao Senhor Jesus. A palavra de Deus fala que aonde estiverem 2 ou 3 reunidos, adorando a Ele, ali Ele se faz presente. Então nós convidamos você e a sua família para a gente celebrar, o sacrifício de Jesus e entrar na presença dEle com o coração cheio de gratidão, porque Ele tem sido um Deus fiel e um Deus bom, um Pai amoroso a nós. Em Isaías, no capítulo 57, diz que Ele habita num alto, num santo lugar, mas que Ele habita também num coração contrito, num coração quebrantado. E Ele renova as forças, Ele dá ânimo dobre. Ele é um Pai que Ele conhece a minha e a sua necessidade. Nós não estamos sós, nós não caminhamos sós nesse mundo. Vamos adorar o Senhor com todo o nosso coração. Se concentre aí, não deixe que nada distraia você. Levante um altar de adoração aí na sua sala, na sua casa. Chame a sua família e vamos adorar o Rei Jesus. Ele é merecedor. Só quero bem dizer teu nome. Eu só quero te alegrar e mover teu coração e tudo te entregar. Só quero bem dizer teu nome. Eu só quero te alegrar e mover teu coração. Entrega tudo. Tudo entrega. Teu prazer, Jesus, pra tua vontade que eu existo. Tu és digno. Tu és digno. Teu prazer, pra tua vontade que eu existo. Tu és digno. Tu és digno, Senhor. Tu és digno. Pra te adorar eu vivo. Pra te adorar eu vivo só pra ti. Pra te adorar eu vivo. Pra te adorar eu vivo só pra ti. Mais uma vez declare: pra te adorar eu vivo. Pra te adorar eu vivo só pra ti. É só pra ti, Jesus. Olha o nosso coração, Senhor. Pra te adorar eu vivo. Pra te adorar eu vivo só pra ti. Teu
te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra ti. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra ti. A ti toda a nossa devoção, todo o nosso amor, pra te adorar eu vivo, toda a nossa entrega, Senhor. Eu vivo, que todo o fôlego de vida seja para ti, Jesus. Só para te adorar, Jesus. Você é livre para adorar o Senhor. Seja livre para adorar o Senhor, Jesus. Nós não queremos uma encenação, Jesus. Nós queremos te adorar com tudo que temos, com tudo que somos. Aleluia, Jesus. Aleluia. 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 Como é bom adorar ao Rei Jesus. Tu és digno, Jesus. Tu és digno, Senhor. Nós declaramos vida, nós declaramos cura, nós declaramos a presença de Jesus aí onde você está, amém? Aleluia, Jesus. Nós servimos Jeová Rafá, o Deus que cura, Jeová Jirê. Ele é o Deus presente nas nossas batalhas. E as circunstâncias que nós vivemos hoje em dia, nada sai do controle de Jesus. Ainda que não entendamos tudo, que não conseguimos alcançar, né? Nosso entendimento não consiga alcançar, nós sabemos de uma coisa: mesmo que a gente ande nas incertezas dessa vida, Jesus está conosco. Jesus anda do nosso lado. Tem tudo a ver com você, Jesus. Nós só temos uma vida para queimar. Nós vamos queimar, Jesus, por ti até o fim. Até o fim, Jesus. Nós sabemos em quem confiamos. Os nossos olhos estão em ti. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Nós levantamos o teu nome, Jesus. Mesmo que eu ande em meio ao fim, mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo bem. Eu sei que posso sempre andar com Ele. Eu sei que o seu amor é duradouro e é para sempre. Eu sei que o seu amor é para mim. Mesmo que eu ande em meio ao frio, e mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que
que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo dele. Eu sei que posso sempre andar com ele. Eu sei que o seu amor é duradouro e é para sempre. Eu sei que o seu amor, ele é pra mim. Tem tudo a ver com ele. Com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim, tudo que há em mim. Tem tudo a ver com ele. Com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim, tudo que há em mim. Ele sustenta tudo que há em mim. O teu amor por mim, Jesus. Ele sustenta. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas somam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim, ele permanecerá. Ele é inabalável, inabalável é o teu amor. Tem tudo a ver com ele. Com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim, tudo que há em mim. Tem tudo a ver com ele. Com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim, tudo que há em mim. Tudo a ver com ele. Com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo
que há em mim, tudo que há em mim. Aleluia, Jesus. Nós nos apegamos a Ti, Jesus. Nós louvamos o Teu nome, o Teu amor é inabalável, Jesus. Será que você pode glorificar o Senhor por isso? Glória a Jesus por isso. Aleluia. Nós amamos a Tua vinda, Jesus. Amamos a vinda do Filho do Homem. Amamos a vinda do Cordeiro de Deus, aquele que vem para julgar as nações. Nós somos a Tua noiva, a Tua igreja, e nós declaramos a Tua vinda, Senhor. Declaramos a Tua vinda, Senhor. Um dia nós estaremos face a face com Você, Jesus. E a Tua noiva será uma contigo, Jesus. O Senhor foi preparar um lugar para nós, mas nós reinaremos com Ele, viveremos com Ele, serviremos as nações com Ele. Ali não haverá choro, ali não haverá dor, ali não haverá pecado. Ali nós viveremos a plenitude de Jesus, de Deus, desde a criação, desde o Éden. A Tua igreja provará dessa verdade, viverá, Senhor, porque a Tua palavra é fiel, a Tua palavra é eficaz, Jesus. Nós nos apegamos à Tua palavra, Jesus. Nós caminhamos por ela, Jesus. Hosana, bendito é o que vem. Aleluia, aleluia. Seja entronizado, Senhor. Seja entronizado em São José dos Campos. Seja entronizado, Senhor, em São Paulo. Seja entronizado no Brasil e nas nações, Papai. Que venha o Teu reino, que venha o Teu governo, Jesus. Oh, que haja filhos ruios na Tua presença, Senhor. Entra tudo aqui, é Teu, a casa está pronta. Estamos esperando pra Te encontrar. Brilha a Tua glória em nós, envolva com Teu fogo. Vem e toma o Teu lugar. Nós invocamos, acende a chama e que venha o Teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos para sempre. Cantaremos, nós invocamos, acende a chama e que vem. Desperta, Senhor, o Teu reino. Desperta a Tua igreja, Jesus. Nós nos rendemos e tudo entregamos para sempre. Cantaremos, Hosana, Hosana. O noivo vem, o noivo vem, Hosana, Hosana. O noivo vem, o noivo vem. Ele vem, Ele vem. O desejado das nações, aquele que era e que há de vir. Entra tudo aqui, é Teu, a casa está pronta. Estamos esperando pra Te encontrar.
brilhe a tua glória em nós, envolva com teu fogo. Vem e toma o teu lugar. Nós invocamos, acende a chama, que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos para sempre. Cantaremos, nós invocamos. Acende a chama, Jesus. Acende a chama, Yeshua. Que venha o teu reino, o teu governo. Que venha e tudo entregamos para sempre. Cantaremos Hosana, Hosana. O noivo vem, meu noivo vem. Hosana, Hosana. O noivo vem, o noivo vem. Nós invocamos, acende a chama e que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos para sempre. Cantaremos, nós invocamos, acende a chama e que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos para sempre. Cantaremos Hosana, Hosana. O noivo vem, o noivo vem. Declare Hosana, Hosana. Bendito é o que vem, em nome do Senhor. O noivo vem, o noivo vem, o noivo vem. Hosana, Hosana. O noivo vem, o noivo vem. Amamos tua vinda. Hosana, Hosana. O noivo vem, o noivo vem. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Aleluia. O noivo vem, o noivo vem. E sem demora ele vem. Amém, Senhor, nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos, Senhor Jesus, porque nós somos livres para te adorar, Senhor. Te agradecemos pela liberdade que temos, Pai. Obrigado por nos livrar, Senhor Jesus, da prisão, Senhor. Obrigado por nos tirar das trevas e nos trazer para a sua maravilhosa luz, Pai. Nós te louvamos. Amém, glória a Deus.
Boa noite, irmãos. Espero que vocês estejam bem. Hoje nosso culto está sendo ao vivo aqui, online, né? Por uma decisão do presbitério da igreja, achou melhor que fosse assim. Mas glória a Deus pela tecnologia, né? Que nós aproveitamos e usamos para o bem, né? Para o bem do evangelho, para levar a palavra. Então nada nos para, e glória a Deus por isso. Peço que você pegue a sua Bíblia, o seu caderno de anotações. Amém. Aqui na igreja nós estamos só com a equipe que está trabalhando, né? Que estão trabalhando em alguma função aqui para servir vocês. Todos, né, respeitando as medidas, né, usando máscara, álcool em gel, enfim. Mas eu creio que o Senhor tem algo a falar no nosso coração nesta noite. Amém? Né, e como vocês devem ter visto nas redes sociais, hoje nós vamos iniciar uma série chamada Santidade ao Senhor, né? Uma nova série que nós vamos falar nesse mês de março agora. Eu estou com uma expectativa muito alta para isso. Eu creio que nós vamos aprender muito nesses 4 domingos. Então faça lá o seu esboço, né? Com a série, cada tema de domingo. Eu creio que vai edificar muito a sua vida. Hoje é a Santa Ceia do Senhor. Eu acredito que você já tenha preparado o suco de uva, o pão, né, para ceiar depois, junto com a sua família. Mas vamos lá, dar início à palavra de Deus. Gente, conversando com o presbitério, nós chegamos à conclusão sobre os temas da mensagem. Nós entendemos que não tem como nós começarmos a falar de santidade se nós não entendermos a natureza pecaminosa, como vocês devem ter visto sendo divulgado pela rede social. Hoje o tema da mensagem é natureza pecaminosa. Então não tem como nós entendermos sobre santidade se nós não entendermos sobre o pecado profundamente, né? É um assunto muito equivocado hoje em dia. Poucas pessoas entendem pouco tanto sobre santidade como sobre a natureza pecaminosa. E é disso que nós vamos falar hoje aqui. Então essa é uma introdução das mensagens que está por vir, né? Eu peço que você preste muita atenção. Eu sei que em casa é muito mais difícil nós prestarmos atenção na mensagem, mas desligue o celular, né? Tente não cochilar, preste atenção, né? Honre essa palavra. Eu creio que é uma peça do quebra-cabeça que vai ser montado muito importante. Então preste muita atenção, tá? Não desvie sua atenção por nada. Vamos orar antes. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, Pai. Nós oramos para que nada possa atrapalhar, Senhor Jesus, nos atrapalhar de receber aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite, Pai. Nós oramos para que a tua palavra entre em nosso coração, Pai, como uma espada de 2 gumes. Que a tua palavra nos transforme, nos traga a consciência, Pai, daquilo que o Senhor quer nos trazer a consciência nesta noite, Pai. No nome de Jesus, Pai. Amém. Então, como eu disse, não tem como nós começarmos a falar de santidade se nós não entendermos a natureza pecaminosa, né? Martinho Lutero, ele disse assim que o maior motivo das pessoas terem um ponto de vista errado sobre o bem é porque elas têm um ponto de vista errado sobre o mal também. Então, para nós entendermos o lado bom, né, perfeitamente, nós precisamos também ter a consciência do lado mal, né? Lutero disse isso. Ou seja, para entendermos a graça de Deus, para nós entendermos o perdão de Deus, nós precisamos entender o nosso estado diante de Deus, né? Nós precisamos entender essa natureza pecaminosa, né? Como a Bíblia afirma em vários versículos que todos nós pecamos, nós vamos ver isso mais para frente.
Mas antes de começar essa parte, eu quero trazer um entendimento para você de como isso entrou no mundo, né? Como o pecado ele entrou no mundo, como isso afetou a nossa vida, como isso afetou toda a humanidade. Né? Você já deve ter uma ideia de como isso aconteceu, mas eu aprendi em um entendimento com um homem chamado Agostinho, um dos pais da igreja. É um cara muito antigo e ele trouxe um entendimento para a igreja muito fácil de entender e faz muito sentido. Primeiro eu quero que você abra sua Bíblia em Romanos 5. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 12. A Bíblia diz: portanto, como por um homem o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Vou ler mais uma vez. Portanto, como por um homem o pecado entrou no mundo, esse homem é Adão, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então a Bíblia está aqui nos afirmando que o pecado passou para toda a humanidade, né? Todos nós pecamos, todos nós cometemos o pecado. Isso a Bíblia está afirmando, né? Por meio de um homem, Adão, o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte passou a todos os homens, né? E para nós entendermos isso, porque muitas vezes, não sei você, mas eu já me perguntei isso: nossa, mas que culpa eu tenho, cara? Adão errou e sobrou para mim. Então nós precisamos entender primeiramente que Adão, ele nos representava, né? É como se Adão fosse o cabeça da humanidade, né? Como o pastor Felipe representa Iafade, né? Como um chefe representa os seus liderados em uma empresa, né? Quando acontece um problema em alguma empresa não, a empresa onde eu trabalho, não sobra para mim, não sobra para os meus colegas, né? Como dizem aí, para os peão, sobra para o patrão, porque ele representa a empresa. Então precisamos entender isso, que Adão, ele nos representava, como Cristo nos representou na cruz, né? Cristo morreu na cruz e levou todos os nossos pecados, as nossas enfermidades, as nossas dores, né? Então Cristo, quando ele morreu na cruz, ele nos representava, ele representava os seus filhos, né? Então é um entendimento muito parecido. Por isso que em Hebreus a carta chama Cristo de o segundo Adão, né? Adão nos representou uma hora e pecou, Cristo nos representou e nos livrou de todo o pecado, e glória a Deus por isso. Nós vamos entender mais. Então Adão, ele nos representava, tá? Ele era como o cabeça da humanidade, e ele pecou, ele errou, e o pecado passou para nós. E Agostinho, ele tem um entendimento, eu vou tentar ser bem simples para que todos entendam. Agostinho nos ensina assim que quando Deus criou Adão, né, e Deus escolheu Adão para nos representar, ele criou Adão com os seguintes atributos. Deus criou Adão com o atributo de pode pecar e com o atributo de não pode pecar, ou seja, Adão, ele tinha a escolha de não pecar, Adão, ele tinha o poder de não escolher pecar, né? E Adão, ele tinha o poder de escolher pecar, ou seja, ele tinha um livre-arbítrio, né? Tanto que ele errou, tanto que ele pecou. Ele pecou contra Deus, e a Bíblia prova isso, mas ele também tinha o poder de resistir ao pecado, resistir à tentação. Então Adão, ele tinha esse poder, né? Ele tinha esse livre-arbítrio, vamos dizer assim. Ele tinha o poder de não pecar. E quando Adão, ele pecou e o pecado passou para a humanidade, a nossa natureza passou a ser um estado de não pode não pecar. Não pode não pecar, é impossível, o homem não é capaz de não cometer o pecado. A Bíblia afirma isso em vários versículos, nós já vamos entender isso mais. Então Adão, que tinha esses atributos, ele pecou, e essa maldição, essa natureza caída passou para todos os filhos de Adão, e todos nós fomos afetados pelo pecado. E o nosso estado, como a Bíblia ensina, é um estado de não pode não pecar. Nós nascemos com essa natureza pecaminosa, tá? Então
basicamente é isso. Foi assim que o pecado entrou no mundo, por meio de Adão, né, o cabeça da humanidade. Vamos continuar aqui agora, vamos para a segunda parte. Abra sua Bíblia em Romanos 3. Romanos 3. E aqui nós vamos entender como a Bíblia afirma isso, que todos nós pecamos, todos nós carregamos essa natureza pecaminosa. Romanos 3, versículo 8. Vamos ler até o versículo 18. A Bíblia diz assim: e porque não dizemos, como somos caluniosamente reportados, e como alguns afirmam que dizemos, façam o mal para que venha o bem. A condição dos tais é justa. Isso é só uma introdução para a gente entrar agora, que vai começar o entendimento aqui, versículo 9. Então o que? Somos melhores do que eles? Não, de maneira nenhuma, pois nós já provamos antes que tanto judeus como gentios, todos eles estão debaixo do pecado. Tanto judeus como gentios, ou seja, todos os povos estão debaixo do pecado. Versículo 10. Como está escrito, não há nenhum justo, não, senão um. O apóstolo Paulo afirma, não há nenhum justo, nenhum. Versículo 11. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Olha que coisa interessante, o apóstolo Paulo está afirmando que não há ninguém que possa buscar a Deus por si mesmo. Olha para você ver a nossa natureza, olha para você ver o nosso estado, né? O apóstolo Paulo está afirmando isso, a Bíblia está afirmando isso. Não há ninguém que busque a Deus. Versículo 12. Todos se desviaram do caminho e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum. Olha só, versículo 13. A sua garganta é um sepulcro aberto, como as suas línguas enganam. Veneno de áspides está debaixo de seus lábios. Versículo 14. Cuja boca está cheia de maldição e amargura. 15. Os seus pés são velozes para derramar sangue. 16. Em seus caminhos há destruição e miséria, e eles não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Olha que consciência que o apóstolo Paulo está trazendo para nós, né? E o intuito dessa mensagem é trazer essa consciência do nosso estado de pecadores diante de Deus. Nós já vamos entender melhor isso. Então o apóstolo Paulo está falando assim, que não há nenhum bom, não há ninguém que busque a Deus. E no versículo 23, mais para frente, no mesmo capítulo, diz assim: porque todos pecaram e estão privados da glória de Deus. Todos pecaram. Essa é a nossa natureza, esse é o nosso estado, né? Isso quebra toda a nossa justiça própria. Isso quebra todo aquele pensamento de, nossa, como eu sou bom, nossa, como eu sou um cara que faz a vontade de Deus. Não, meu irmão, ninguém sequer, nenhum. O apóstolo Paulo afirma, ninguém busque a Deus por si só. É tudo pela graça do Senhor, é Ele que nos capacita. Então nós precisamos ter essa consciência do nosso estado, que tudo de bom que nós temos, irmãos, é dádiva de Deus. A Bíblia nos afirma isso, que a nossa natureza é completamente caída e tocada pelo pecado de Adão. Vamos continuar. Então nesse versículo nós entendemos aqui que nós estamos em um estado de inimizade contra Deus, como as Escrituras diz, né? Nós por si só, nós estamos em um estado de inimizade contra Deus. Isso faz parte da natureza do homem, né? Eu sei que é difícil você ouvir isso hoje em dia, mas isso é uma coisa muito óbvia também. A pessoa, nós, né, quando nós nascemos mortos espiritualmente falando, né? Então a natureza da criança, a natureza do bebê sempre vai ter a tendência a ensinar aquilo que é errado a ele, né? Por exemplo, eu tenho uma filha de 2 anos, uma menina linda, cheia de saúde, e eu consigo ver algumas coisas da natureza do pecado do homem na vida dela. Quando é criança, tudo é bonitinho, tudo é mil maravilhas, mas o que a minha filha mais fala, irmão, a palavra que mais sai da boca dela é não e meu. Não e meu. Rebeca, vamos tomar banho? Não.
Vamos escovar o dente? Não. A Rebeca, divide isso com sua amiguinha, é meu. Quem que ensinou isso para ela? Eu não fui. A mãe dela não foi. Quem que explica isso, irmão? Quem que explica isso? O ser humano, ele nasce com essa natureza caída. Ele nasce com isso, né? Então, o maior equívoco é uma mãe ver o seu filho perdido. Eu entendo como que é isso, e ela dizer assim, não, ele está fazendo tudo isso, mas no fundo, o coração dele é bom. Não é. O coração do homem é a raiz de todos os males. É de lá que sai o adultério, é de lá que sai a morte, o assassinato, como diz Jeremias, se eu não me engano, 17. Então nós nascemos com essa natureza caída, né? Tem uma frase para você entender legal. Um homem de Deus diz assim, que nós não somos pecadores porque nós pecamos. Não, você não é pecador porque você peca. Você peca porque você é pecador, né? Isso faz parte da nossa natureza, né? Nós nascemos com isso. É uma palavra muito pesada. Nós vamos entender melhor isso para o final. Mas essa é a realidade, é isso que as Escrituras nos diz, né? Abre a sua Bíblia em Marcos. Capítulo 10, versículo 18. Aqui é um diálogo com o jovem rico, uma mensagem muito conhecida, né? E o diálogo com ele, e o jovem rico diz, bom mestre, como é que faço isso? E Jesus questiona ele e diz assim, por que me chamas bons? Só há um bom, que é o Deus, né? E assim, é bom nós entendermos esse versículo. Pessoas falam que Jesus, ele nega a divindade dele nessa palavra, e não é isso, de forma alguma, né? Jesus, ele não fala assim, não há um bom, nem eu, só o Pai que é bom. Ele não fala isso. Não é essa a intenção de Jesus falar. E eu entendia isso antes de eu preparar essa mensagem, mas eu estava orando, falei, Jesus, me ajuda a explicar isso melhor para a tua igreja. Eu preciso explicar isso melhor, porque realmente é um versículo um pouco contraditório. E como eu disse uma vez aqui, para nós entendermos o que Jesus quer falar, nós precisamos cavar a palavra de Deus. Não basta nós lermos superficialmente e interpretarmos da nossa forma. Não, você precisa gastar tempo com as Escrituras para entender. Então assim, eu estava orando, Senhor, me ajude a explicar, e o Senhor trouxe um pensamento em mim, que eu achei um pensamento muito fácil de entender. Então Jesus diz assim, que ninguém é bom, senão Deus, né? Ele não está falando que ele não é bom, porque Jesus, ele é Deus, ok? Ele é Deus, né? 3 pessoas, um Deus, né? Essa é a doutrina da Trindade. Mas é como se Jesus tivesse falado para o jovem assim. O jovem chegou nele e disse assim, bom mestre. E Jesus questionou ele, por que você me chamas de bom? É como se Jesus tivesse falado assim, você nem sabe o que é bom. O ser humano não tem uma noção do que é bom. Sabe, irmãos, o nosso bom, na nossa perspectiva, meu irmão, não chega perto da bondade de Deus. Não chega perto, irmão, passa longe. Então é como se Jesus tivesse, por que você me chama bons? O bom, ao seu ponto de vista, para mim, é pecado. É como se ele estivesse dizendo isso, entende? A Bíblia diz, irmão, em Jó, se eu não me engano, Jó 15:15, a Bíblia fala assim, que até os céus é impuro diante dos olhos de Deus. Então, quer dizer que o céu ele é impuro? Não, meus irmãos, quer dizer que Deus ele é santo, Deus ele é poderoso, ele é grandioso, ele é fora da nossa mente. Não tem como nós entendermos a bondade, a grandiosidade do nosso Senhor. Não tem como nós entender o quão soberano ele é, irmãos, nós somos tão limitados. Então, o bom, no nosso ponto de vista, irmãos, não chega perto. Por isso Jesus questionou ele, por que me chamas bons? Eu não sou isso aí que você está querendo dizer. Bom para mim é muito mais do que você imagina. Então, quando nós tentamos entender Deus com o nosso ponto de vista, com a nossa mente pequena, irmãos, nós pecamos, nós erramos, né? Tem um homem de Deus, ele fala assim, não tem como o finito entender o infinito. Ou seja, o ser humano ele é finito, ele é limitado. Não tem como nós entendermos algo que é ilimitado, é infinito. Deus é grandioso, irmãos.
Ele é poderoso, não tem como nós entendermos a metade do seu ser. Amém? É como diz, eu estava lembrando de uma música esses dias, e eu ouvia muito ela no começo da minha conversão. Nossa, é uma música muito bonita que emociona. Mas o começo da música, ela é herética, né? Ela é heresia, ela fala uma coisa que a Bíblia é contra. A Bíblia, ela fala assim, né? É um diálogo de Jesus, né? Jesus falando, ele fala assim, que eu estava lá no céu junto com os anjos no trono, e meu pai me disse assim: filho, quero falar contigo, você vai ter que descer na terra. Olha para você ver, eu entendi a analogia que ele quis passar, mas é totalmente o contrário. É como se Jesus estivesse lá com os anjos no céu, né, em uma festa, aí o pai chegasse e ele falasse: ô filho, chega aí, cara, tristão, né, Deus triste, filho, você vai ter que descer na terra para salvar o povo. E Jesus começava a chorar. Isso é o que vinha na minha mente, mas irmãos, isso não tem nada a ver. O nosso ponto de vista é tão limitado, nós não conseguimos entender. A Bíblia afirma que Jesus, Deus, teve prazer em vir na terra para nos salvar. Então não foi Deus que convenceu Jesus, você vai ter que descer, não existe isso, irmãos. Mas o que causa isso? É o nosso ponto de vista pequeno e limitado. Nós olhamos para as Escrituras com a nossa mente limitada e queremos compreender algo que é incompreendível à nossa mente, não tem como. Abra sua Bíblia. Não precisa abrir não, esse versículo eu só vou comentar. Em Mateus 7, ainda estamos falando da natureza pecaminosa do homem. Em Mateus 7 diz assim, né, o finalzinho do Sermão do Monte. Até agora, em minha caminhada com Cristo, é o capítulo da Bíblia que eu mais amo, que é Mateus 7, que o Sermão do Monte também, ainda é o capítulo que eu mais amo. Pode mudar mais para frente. Mas Jesus, ele está, né, no final do Sermão do Monte, e Jesus entra num diálogo, e ele começa a falar assim: o que você pedir vai ser dado, bater e vai se abrir. Aí tem uma hora que Jesus fala assim: vocês sendo maus, dão boas coisas aos seus filhos, ainda mais ao Pai que está no céu. Ou seja, Jesus é uma afirmativa, você sendo mal, né? Então é uma afirmativa de Jesus, você é mal, a humanidade é mal. Então assim, isso comprova mais uma vez a nossa natureza pecaminosa, a nossa natureza caída, né? Não há um bom, irmão, não há um bom, nós não nascemos com coisas boas em nós, tudo é dádiva e graça do nosso Senhor Jesus, né? Isso afirma. O último versículo dessa parte, João 6. Esse aqui eu quero que você abra aí. João capítulo 6. Versículo 65, versículo 65. Não, peraí, tem alguma coisa errada. É isso mesmo, 6,65. Olha a afirmativa de Jesus. Diz assim, vamos ler do versículo 63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos falo, elas são Espírito e elas são vida. 64. Mas há alguns de vós que não creem. Jesus estava falando de Judas, daí fala assim, porque Jesus conhecia desde o princípio aqueles que não criam e quem deveria o trair. E no versículo 65, e ele dizia: por isso eu vos disse que nenhum homem pode vir a mim, a não ser que lhe fosse dado por meu Pai. Ou seja, nós não temos a capacidade de ir a Deus por nós próprios, não tem como, irmão. Por isso nós precisamos clamar pela glória de Deus. Por isso nós precisamos clamar para que o Senhor nos capacite a tomar as escolhas corretas. Porque de nós não há nada de bom, é isso que a Bíblia está ensinando. Se você fala que não, irmão, você está indo contra a palavra de Deus, porque a Bíblia é muito clara em relação a isso. Ninguém vem ao Pai a não ser para aqueles que o meu Pai o trouxer. Né? Então esse é o nosso estado diante de Deus. Essa é a natureza pela qual nós nascemos.
para entendermos sobre santidade, nós precisamos entender sobre isso. Precisamos entender que nós somos seres caídos, que a nossa carne deseja o pecado. O apóstolo Paulo diz assim: em minha mente eu sou escravo de Cristo, mas em minha carne eu sou escravo do pecado. Olha o que o apóstolo Paulo disse. Ele disse também que ele é um dos maiores. Em um versículo ele afirma, né, ele falando sobre os pecadores, ele diz assim: no qual eu sou o maior deles. Olha como ele se considera, olha a consciência que o apóstolo Paulo tinha do seu pecado. E assim, irmão, essa não é uma palavra para trazer condenação para a sua vida, mas é para trazer temor ao seu coração. Porque eu entendi que quando nós temos essa consciência, nós entendemos a nossa natureza, o nosso temor em nosso coração aumenta. Nós somos mais diligentes, nós entendemos que por nós, cara, nós não conseguimos fazer o bem. Por que José correu da mulher de Potifar? Porque ele sabia, irmão, se ele ficasse, ele poderia cair no pecado. Por isso que ele fugiu. Nós precisamos ter essa consciência. Não, Lucas, mas eu vou resistir. Não, irmão, você não vai. Você é um ser caído. Você é um ser que depende da graça de Deus. Um homem de Deus chamado Hernandes Dias Lopes, ele disse assim, que a tentação ela não é para ser resistida, mas ela é para ser fugida. Precisamos fugir, precisamos ter essa consciência. Então assim, o que ele quer dizer é assim: eu não vou diante da tentação de propósito, está entendendo? Não, eu vou lá porque eu sou forte. Eu pensei muito isso, irmão, no começo de minha conversão, onde eu andava com pessoas que só me puxavam para baixo, e eu falava assim: não, eu vou lá e vou pregar para eles, Não, 3 meses eu tinha voltado às práticas pecaminosas. Precisamos ter essa consciência da natureza pecaminosa, irmão. Você não é bom, não há nada de bom em você, é tudo graça de Deus, é tudo Ele que te deu. Isso traz uma humildade muito grande em nosso coração, irmão. Não é condenação. Não, eu não quero que, a intenção dessa mensagem não é que você viva cabisbaixo, falando: Deus, sou pecador. Não, é só uma humildade. Fala: Senhor, eu careço da Tua glória, Pai. É você acordar de manhã e falar: Senhor, eu preciso da Tua graça neste dia, Senhor, porque eu sou mau, porque as minhas práticas são pecaminosas por si só. Eu preciso que o Senhor me capacite. Precisamos ter essa consciência, irmão. Precisamos orar para que o Senhor nos dê esse senso do pecado. Amém? Jonathan Edwards, um homem de Deus também, um dos pais da igreja, ele disse assim, eu vou ler para vocês aqui uma frase, ele disse assim: mesmo se a Bíblia não afirmasse que existe um problema em nossa natureza moral, teríamos de afirmá-lo com base na observação racional. Ou seja, mesmo se a Bíblia não afirmasse, né, não falasse que nós temos uma natureza pecaminosa, nós precisaríamos assumir esse pensamento pelo óbvio. É uma coisa óbvia. Não estou falando que nós teríamos que ir contra a Bíblia, não. Estou falando se a Bíblia não afirmasse isso, tá? Se a Bíblia ela não fosse falando assim, que o homem não tem uma natureza pecaminosa, aí não, aí nós estaríamos indo contra a palavra de Deus. Mas se a Bíblia silenciasse sobre essa natureza, nós precisaríamos assumir isso e falar assim: cara, é óbvio, é uma coisa óbvia, como eu falei da criança. Quem que ensina a criança a ser ciumenta? Quem que ensina a criança a ser egoísta, a não querer dividir, né? Parece coisas bobas, mas isso é a natureza do pecado, irmão. Quem que explica isso? Mas além de nós vermos esse óbvio, a Bíblia afirma: nós nascemos mortos espiritualmente, nós nascemos pecadores, nós nascemos com essa natureza caída. Então, irmão, pegue toda a justiça própria que existe em você e jogue fora. Cuidado com os elogios, irmão. Os elogios matam mais profetas do que o coronavírus, como diz um homem de Deus. Cara, o elogio, se você não souber lidar, você peca, você erra, né? Vamos supor que você é uma pessoa, né, tem a graça de Deus na sua vida, e a pessoa fica enchendo a sua bola. Não, a pessoa tal, madura. A pessoa é de Deus. Irmão, tenha cuidado com isso.
Precisa ter na consciência, não, cara, é graça de Deus. É claro que eu não vou parar, chega uma senhora na igreja e fala para mim, nossa, que palavra abençoada, amém, senhora. Mas dentro de mim, eu não vou falar para ela, não, a natureza é pecaminosa, não vou falar isso para a senhora. Eu só vou manter essa consciência dentro de mim que, cara, é graça de Deus. É graça de Deus, irmão. O Senhor nos resgatou das trevas. Até outro dia nós estávamos perdidos no mundo. Tudo é graça de Deus, irmãos. Se não fosse por Ele, nós não estaríamos aqui. Precisamos ter essa consciência em nós, queridos, porque isso gera um temor em nosso coração, isso gera uma cautela em nós. Pegue toda a justiça própria e jogue no lixo, porque você não é essa pessoa que você pensa ser, você não é esse cara bom que você pensa ser. Precisamos ter essa consciência, a Bíblia nos ensina isso. Amém? Vamos para a terceira parte final. Abra sua Bíblia em 1 João, primeira carta de João, no finalzinho da Bíblia. E aqui nós vamos entender o antídoto que as Escrituras nos apresenta para essa, vamos dizer, essa doença, como se fosse um câncer o pecado. Então a Bíblia dá um antídoto para isso, graças a Deus por isso, irmãos. Primeira carta de João, capítulo 1. Primeira carta de João, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 5. Vamos ler do versículo 4. Diz assim: E estas coisas vos escrevemos, para que a vossa alegria possa ser completa. Olha para você ver. Então o apóstolo Paulo está falando assim: eu vou escrever isso aqui para que sua alegria seja completa. Então depois de, apóstolo Paulo não, o apóstolo João, para que a vossa alegria cresça dentro de você. É por isso que ele está nos descrevendo isso. Versículo 5. Então esta é a mensagem que dele quem? Jesus, ouvimos e vos declaramos, que Deus é luz e não há nele treva alguma. Versículo 6. Se nós dissermos que temos comunhão com ele, com Jesus, e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Ou seja, se nós andamos em trevas e nós afirmamos ter comunhão com Jesus, nós estamos mentindo, porque em Jesus não há trevas. Versículo 7. Mas se andamos na luz, assim como Ele está na luz, temos comunhão com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então esse é o antídoto. Nós entendemos que a nossa natureza é pecaminosa, mas a Bíblia afirma que se nós tivermos comunhão com Ele, se nós andarmos na luz, se nós tivermos essa consciência de que, Senhor, eu preciso da Tua graça, Ele nos purifica de todos os nossos pecados. Vamos entender melhor isso. Versículo 8. E aqui é o segundo antídoto. O primeiro é nós andarmos na luz, para que o Senhor nos purifique. No versículo 8 diz assim: se dissermos que não temos nenhum pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Então ele está afirmando: se você disse assim, não, em mim não há pecado, eu não peco, eu não tenho essa natureza que você está falando, você está mentindo para si mesmo, você está errando, e em você não há verdade. É isso que a Bíblia está afirmando. Versículo 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Olha para você ver. O Senhor nos ensina que aquele que anda na luz, nós entendemos primeiro que nós temos uma natureza caída e pecaminosa. Nós entendemos, se nós andarmos na luz, o Senhor nos purifica de todos os nossos pecados. E Ele fala assim: e se você, irmão,
diz que não tem pecado, a verdade não está em você. No último versículo aqui, no 10, diz assim: se dissermos que não temos pecado, se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Mais uma vez o apóstolo Paulo afirmando aqui. Vamos lá para o capítulo 3 de 1 João mesmo. Capítulo 3 de 1 João, versículo 4. Diz assim: qualquer que comete pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Versículo 5: e vós sabeis que ele foi manifestado para carregar os nossos pecados, e nele não há pecado. 6: qualquer que permanece nele não peca, qualquer que peca não o viu e nem o conheceu. Parece uma coisa contraditória. E um versículo diz assim: se você diz que você não peca, você está mentindo a si mesmo. E aqui fala assim: aquele que anda com ele não peca. Em uma versão diz que não vive pecando. Ou seja, no primeiro versículo que nós lemos de 1 João, João disse assim: cara, se você não tem a consciência do pecado que há em ti, você engana a si mesmo e a verdade não está em você. E aqui diz assim: mas aquele que vive em comunhão com ele não vive pecando. Tá? Olha para você ver, parece coisa contraditória, mas não é. Mas assim, nós termos a consciência do pecado em nós não quer dizer que nós vamos viver voluntariamente no pecado. Não quer dizer que nós vamos pecar propositalmente. Ou seja, como Agostinho, o entendimento de Agostinho, ele disse assim que o homem é incapaz de não pecar. Ou seja, mesmo se ele não quiser, ele não consegue não pecar. Ou seja, é como um acidente, né? A vida do cristão, o pecado na vida de um cristão é um acidente. Nossa, errei, cara, preciso pedir perdão para essa pessoa. Nossa, falei o que não devia, olhei para onde não devia. Um acidente. Mas aquele que vive com o Senhor e tem comunhão com Ele, não vive pecando, não vive na mentira, não vive voluntariamente no pecado, na manipulação, no adultério, na fornicação, tá? Então assim, esse pensamento da consciência do pecado não é para confortar o seu ego e dizer assim: todos pecaram, então está tudo certo. Não, irmão, viver no pecado é uma coisa muito diferente. Você pecar voluntariamente, você maquinar o pecado, você sair da sua casa falando assim: hoje eu vou naquele lugar e vou cometer o pecado. Não, a verdade não está em você, e você não o conheceu. Essa palavra conheceu, se eu não me engano, no grego ela diz, é uma palavra chamada ginosco. É uma palavra, não é conhecer assim de, eu conheci a pessoa assim, não. Essa palavra conhecer é a mesma palavra que usou quando Adão e Eva teve relação e gerou o seu primeiro filho. Ou seja, essa palavra conhecer é se tornar uma só pessoa, né? Intimidade, tá? Então assim, se você vive voluntariamente no pecado, você nunca o conheceu, você nunca foi um com Jesus, tá? Então você ter a natureza pecaminosa, que todos nós temos, não quer dizer que você vai viver voluntariamente no pecado, não quer dizer que você não consegue parar de roubar, parar de mentir, parar de adulterar. Não quer dizer isso, irmão. Tenha o entendimento correto, seja sincero no que você está ouvindo aqui hoje, tá? Não pegue pedaços da mensagem para o seu próprio bem, não. A natureza adâmica, cara, a natureza pecaminosa nós iremos ter. Enquanto nós estivermos na terra, nós teremos essa natureza pecaminosa. Por isso que o apóstolo Paulo diz que o espírito e a carne militam um contra o outro, né? Mas isso não quer dizer que você vai viver no pecado, porque senão você não é filho de Deus. Você não é filho de Deus. Amém? Você ser tentado e lutar contra o pecado, e acontecer de você pecar e se arrepender logo depois do pecado, isso, é da nossa natureza. Mas você ter a consciência em paz em uma vida de pecado, você não é filho de Deus, você não é salvo. Você não tem a salvação. É isso que a Bíblia afirma. Amém? Então grave isso na sua cabecinha. Ter consciência da natureza pecaminosa não significa que vamos viver no pecado voluntariamente. Abre o seu olho. Teve uma discussão, né, no começo da igreja, nos primeiros
séculos, os primeiros não, se eu não me engano, no século XIV ou XVI, que eu estava lendo em um livro esses dias, e a discussão era o seguinte: será que Deus nos chama de justo antes de nós sermos justificados, ou Ele nos chama de justos só depois que nós somos justificados, né? Essa era a discussão. Qual dos dois será? O Senhor chama um pecador antes de ser justificado de justo, ou só quando ele é justificado, para de pecar, Deus o chama de justo? E Lutero apresentou uma tese, e ele falou assim: a pessoa que foi justificada, ela é tanto justa como pecadora. E ele fala assim: justa por causa da obra de Cristo, que o Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades, nossas dores, mas pecador por causa da natureza, porque nós não fomos glorificados ainda. Ou seja, quando o Senhor Jesus voltar para buscar a sua igreja, né, nós seremos justificados, então nós sairemos dessa natureza pecaminosa. Mas enquanto nós estivermos aqui, irmão, desconfie de si mesmo, desconfie do seu coração, não confie nos seus sentimentos. Não, Lucas, porque é de Deus, irmão, não confie no seu coração, porque o coração é a raiz de todos os males. Não existe isso, porque Deus me disse. Não, irmão, Deus já disse aqui, ó, está tudo na palavra dele. Não, Deus me disse que eu devo fazer isso. Não, irmão, cuidado. Então quer dizer, Lucas, que você não acredita quando alguém disse assim, que Deus falou com ele? Eu acredito. Se eu te conhecer e saber que você é um guerreiro de oração, uma pessoa santa, uma pessoa piedosa, uma pessoa que tem um bom testemunho diante da sociedade, uma pessoa que tem um hábito diariamente, semanalmente de jejuar, aí eu falaria: nossa, a pessoa é uma pessoa séria. E mesmo assim, você precisaria ter uma base nas Escrituras. Caso contrário, é tudo emoção, é tudo carne, é tudo natureza do homem, irmão. Não confie em si mesmo. Nós só sairemos dessa natureza, como Lutero disse aqui, quando nós formos glorificados. Aí sim, nós seremos como Ele é, né? Como dizem nas cartas de João também. Nós o veremos e seremos como Ele é. Glória a Deus por isso. Nós aguardamos por esse dia. Isso é só uma introdução daquilo que há de vir, né? Nesse mês. Nós vamos aprender mais sobre a santidade. Mas o motivo, a intenção dessa palavra, irmão, não é trazer condenação para a sua vida, mas é trazer a consciência da morte espiritual que nós temos por natureza. Por isso que Jesus usou a analogia perfeita para dizer sobre isso com Nicodemos. Nicodemos, é necessário o quê? Nascer de novo. Nós entenderemos isso mais na próxima mensagem. Amém? Para finalizar, eu vou ler uma frase de um homem chamado J.C. Ryle. Ele foi um anglicano, um homem de Deus, cara. E ele disse assim em um dos seus livros: feliz é o crente que compreende isso e não tem confiança na carne, enquanto se regozija em Cristo Jesus, e ao mesmo tempo em que diz graças a Deus que nos dá a vitória. Nunca se esqueça de vigiar e orar para não cair em tentação. Amém? Por isso Jesus nos ensinou essa oração, né? Não nos deixe cair em tentação, porque Jesus conhecia a nossa natureza, e é só Deus, irmãos, para não deixar nós cairmos em oração. Por isso que eu te motivo a orar ao Senhor, te motivo a clamar pela tua graça, te motivo a clamar pela tua capacitação, irmão. Vou chamar o pessoal do louvor já, pode subir. Então pense nisso. Pense nisso, nós precisamos ter essa consciência. Isso é fundamental, crucial para a vida de um crente. Entender que por si só ele não tem nada de bom. É tudo pela graça do Senhor, irmão. Quero te convidar a fechar os seus olhos para nós fazermos uma oração. Você que está aí na sua casa com sua família,
Dê a mão para a pessoa que está do seu lado, né? Realmente, leve esse momento a sério, irmãos, desse culto, mesmo sendo virtual, né? Nós vamos ceiar aqui a ceia do Senhor, né? Um dos 2 sacramentos que o Senhor Jesus deixou para nós, é algo muito importante para a vida do crente, né? Nós proclamamos a vinda de Jesus, a morte de Jesus, tá? Feche seus olhos, vamos fazer uma oração em cima dessa mensagem que nós ouvimos hoje. Senhor, nós te agradecemos pela tua capacitação, Pai. Te agradecemos pela tua palavra que é viva, Pai. Pela tua palavra que é eficaz, Senhor. Te agradecemos, Senhor Jesus, por todas as coisas de bom que o Senhor tem plantado em nosso coração, Pai. Porque nada vem de nós, Pai. Traga essa consciência, Pai, dessa pessoa que está ouvindo. Traga isso à minha consciência, Pai, que sem a tua graça e sem a tua misericórdia, Pai, eu sou um homem morto e perdido, Senhor. Traga em mim essa dependência do Senhor, Pai. Senhor Jesus, tire de mim toda justiça própria, Pai. Tire de mim todo sentimento, Pai, de ser uma pessoa boa, porque não é isso que a Bíblia afirma, Pai. Traga essa consciência em nós, que nós somos pecadores, nós carecemos da glória de Deus, Pai. Gera em nós esse temor, Pai. Gera em nós, Senhor Jesus, essa santidade, Pai. Gera em nós, Senhor, essa cautela, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Nós te agradecemos pela tua palavra. O meu próprio agir. Sinto a graça, o que seria de mim? Não entendo o meu próprio agir. Sinto a graça, o que seria de mim, Deus? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, este sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que do tocante ao meu interior tenho prazer na tua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa, Jesus. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado, e eu passo a ser livre para viver a tua
está em casa, já prepare o pão, o vinho, para nós celebrarmos a ceia do Senhor. Aqui também nós vamos participar da ceia. Você se prepara aí já, com todo o temor no coração. Sabe, irmãos, em Mateus 26, Mateus capítulo 26, o versículo 20 é o versículo da Santa Ceia, né? É o versículo da Santa Ceia. E a Bíblia diz assim: ao anoitecer, ele se assentou-se com os 12, e enquanto eles comiam, disse: na verdade eu vos digo que um de vós há de me trair. Ele sentou na ceia para cear com seus discípulos. Ele jogou essa, um de vós há de me trair. No versículo 22 diz assim: e eles, demasiadamente tristes, começaram cada um a perguntar-lhe: Senhor, sou eu? Eu quero trazer um entendimento para você sobre a Santa Ceia. No dia da Santa Ceia, o Senhor Jesus, ele criou um ambiente de autoexame, né? Ele criou um ambiente ali para os discípulos se examinarem. Ele disse: um de vós há de me trair. E os discípulos começaram: será que sou eu, Senhor? E começaram a olhar para a sua própria vida com humildade, com sinceridade, irmão. Sabe, como nós aprendemos aqui com o pastor Felipe, que nós não podemos proibir ninguém de participar da Santa Ceia do Senhor. Se você tem comunhão com Cristo, você deve participar. Mas guarde uma coisa em seu coração: no dia da Santa Ceia, Cristo com seus discípulos, Jesus criou esse ambiente de autoexame. Sabe, eu trouxe isso para a minha vida. Nesse momento que nós celebramos a morte, a ressurreição e a vida de Jesus, nós precisamos olhar para nós mesmos e falar: será que eu tenho me arrependido dos meus pecados? Será que eu me arrependi realmente do meu pecado, irmão? Examine-se a si mesmo, olhe para si mesmo, julgue-se, leve esse momento a sério, irmão, leve esse momento da Santa Ceia a sério. É os únicos 2 sacramentos que o Senhor Jesus deixou para a gente. A Santa Ceia é um deles. Olha a importância disso, irmão. Quero convidar você a fechar os seus olhos e fazer uma oração. Não preciso fazer essa oração em voz alta, mas comece a orar ao Senhor: Senhor, será que eu tenho me arrependido dos meus pecados, Pai? Senhor, traga arrependimento sobre mim, sobre aquele pecado que eu cometi, Senhor. Senhor Jesus, quebrante meu coração, Pai. Não me deixe participar da ceia, Pai, sem o meu coração quebrantado, sem ser arrependido dos meus pecados, Pai. Porque aquele que pratica, aquele que participa da Santa Ceia de qualquer jeito, ele é réu do corpo de Cristo, assim diz as Escrituras. Então, irmãos, esse momento agora que você está na sua casa com a sua família, se você não comprou o suco de uva e não tem pão, vai lá, pegue um pouquinho de água só para representar o sangue de Cristo. Pegue lá um pedacinho de pão, mas participe desse momento. Pegue esse pão e esse vinho agora e comece a se autoanalisar. Comece a se perguntar se você tem arrependido dos seus pecados. Comece a pedir ao Senhor que Ele traga arrependimento genuíno, arrependimento, frutos dignos de arrependimento. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus nós oramos, Pai, para que o Senhor traga arrependimento genuíno em nós, Pai, para que nós venhamos participar da ceia, Pai, arrependidos e quebrantados, Pai. Não queremos ser réu do corpo e do sangue de Cristo, Pai. Nós queremos levar ao Senhor a sério, nós não queremos brincar de ser crentes, Pai. Em nome do Senhor Jesus eu oro, Pai, por arrependimento na vida dessa pessoa, Pai. Eu oro, Senhor, por quebrantamento. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor entre no coração, Pai, na consciência dessa pessoa, Pai. No nome do Senhor Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Até que não haja mais espaço, pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh Espírito Santo de Deus,
Maravilhosa é a tua palavra, maravilhosa é a tua presença, maravilhoso tu és digno de toda honra, de toda glória, de toda a nossa adoração. Sem ti nada nós podemos fazer, sem ti nada nós podemos fazer, sem ti nós nada somos, sem ti nada podemos, sem ti nada sabemos. Tu és tudo em nós, Cristo em nós, a esperança da glória. Essa palavra, Pai, que iniciou essa série sobre santidade, não é uma palavra de condenação, mas é uma palavra de resgate. Nesses dias, o Senhor está resgatando o seu povo, Pai, para viver uma comunhão verdadeira, genuína com o Senhor. Uma comunhão autêntica, Pai, não é uma falsa comunhão. A tua palavra diz, e é esse texto que traz fundamento para essa série: sem santidade ninguém verá o Senhor, ninguém verá o Senhor. Ó Espírito Santo, tenha misericórdia de nós. Ó Espírito Santo, a tua misericórdia se renova a cada manhã em nossas vidas. Ó Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, nós sabemos que sem o Senhor nada nós podemos. Levante o pão, porque o que eu recebi do Senhor e também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele tendo tomado o pão, deu graças e o partiu, dizendo: este é o meu corpo que é partido por vós. Este é o meu corpo que é partido por vós. O Senhor tomou o nosso lugar naquela cruz. O Senhor não tinha pecado, mas levou os nossos pecados, para que hoje nós possamos viver todos os dias aos teus pés, buscando a tua presença, buscando a tua presença, buscando a tua presença. Nós consagramos. Levante o pão. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos, consagre o pão. Levante o pão aí na sua casa, querido. Consagre o pão, Pai. Nós te apresentamos o pão, Pai. Pai, nós entendemos que sem o Senhor não haveria salvação para nós. Foi necessário que o Cordeiro fosse sacrificado por nós. O Senhor sentiu dores por nós. Nós consagramos este pão, que ao comer possamos não estar comendo apenas o pão, mas participando do teu corpo, e renovando a nossa comunhão, e renovando a nossa aliança, e renovando, ó Pai, a nossa consciência de que sem o Senhor nada, nada, nada nós podemos. Eu consagro o pão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Participe do corpo de Cristo, em nome de Jesus. Coma do corpo de Cristo. Aleluia, aleluia, aleluia. Senhor Jesus, nós não queremos viver uma vida normal, não, Deus. Nós não queremos entrar no piloto automático, Pai. Não, 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 Pai. Nós não queremos ser surpreendidos com as nossas lâmpadas apagadas. Não, Pai, não, Pai. Oh, Jesus,
Semelhantemente, depois de cear, ele tendo tomado o pão, ele tomado o cálice, ele disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Deus tem uma aliança com o seu povo. Pai, em nome de Jesus, desperta a tua igreja nesses dias, porque aqueles que são salvos em Cristo possuem uma aliança, um compromisso, é um pacto de sangue. O Senhor não vai dividir a noiva, o Senhor não vai dividir a noiva. A tua palavra diz que o Senhor, o teu Espírito Santo, tem ciúmes de nós, é um zelo. O Senhor não vai dividir a noiva. Pai, em nome de Jesus, consagre o cálice, consagre o cálice, em nome de Jesus. Não queremos beber apenas o suco de uva. Se esse meu irmão talvez não tenha em casa o suco de uva, ele está com um copinho com água, mas não importa. Nós não queremos participar de algo natural apenas, nós queremos o sobrenatural. Nós queremos o sobrenatural. Lava-nos, 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 lava-nos. Lava a nossa mente, os nossos olhos, lava os nossos ouvidos, lava as nossas mãos, lava-nos por dentro e por fora. Porque o Senhor disse: se o Senhor não nos lavar, nós não temos nada contigo. Eu consagro o cálice em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, participe do sangue de Cristo. Aleluia. Aleluia. Levante as suas mãos e comece a adorar a Deus e a dizer para Ele: sem o Senhor eu não posso, eu preciso do Senhor, eu preciso do Senhor, me ajuda, eu preciso do Senhor, sem Ti eu não posso, a minha vida é Tua, a minha vida Te pertence, sem Ti eu nada posso fazer, sem Ti eu nada posso fazer. Oh Espírito Santo de Deus, a minha vida é Tua, aleluia, aleluia, aleluia. A minha vida é Tua, aleluia, aleluia, aleluia. Então liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa. Aleluia. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o Só pecado. com o Senhor, só com o Senhor. Então enche-me de Ti, Enche. até que não haja mais espaço, pois quando estou em Tua presença, o meu viver é transformado e reina o Espírito sobre a carne. Ele reina e reina o Espírito sobre a carne. Obrigado, Senhor, pela Tua presença, pela Tua palavra, pela unção que o Senhor derramou sobre essa palavra. Obrigado, Pai. Nós Te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Aleluia. Que o Espírito Santo fale mais ao seu coração. Que o Espírito Santo ministre
mais ao teu coração nesses dias com essa palavra. Nós estamos iniciando hoje uma série sobre santidade. Esse é um tempo de nos santificarmos, de jejuar um pouco mais, de orar um pouco mais, de chorar um pouco mais nos pés do Senhor. Amém, queridos? Que Deus abençoe muito a sua vida. Amados, queria que você ficasse à vontade agora. Nós vamos passar por uma outra parte do culto, tão importante quanto tudo que aprendemos até aqui. A nossa adoração não cessa. A adoração para nós não é um momento de música, é a nossa vida. A nossa vida precisa ser um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. A nossa vida, assim como na velha aliança, quando eles sacrificavam e aquela carne era queimada, aquele animal morto era queimado, e a gordura queimada ali pelo fogo, ela subia, aquele cheiro subia, e aquilo agradava a Deus. O que agrada a Deus nessa nova aliança e nesse tempo da graça de Deus é um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É a nossa vida. A nossa adoração é mais do que música, é a nossa vida para com Deus. Amém? Fique à vontade agora em nome de Jesus. A nossa vida, tudo que fazemos precisa refletir a nossa devoção a Deus, a nossa obediência a Deus. Há um texto da Bíblia que eu não vou abrir aqui, mas a Bíblia diz em Coríntios: quer comais, quer bebais, ou ainda que vocês façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então, inclusive, como lidamos com o dinheiro, nós precisamos glorificar a Deus com as nossas finanças. E como, pastor Felipe, nós vamos glorificar a Deus com as nossas finanças? Com a obediência a Deus, mas também com a administração que agrade a Deus. Então, você que está em casa, vai aparecer para você agora a conta da nossa igreja. Amém? Hoje nós temos uma ferramenta que tem sido uma bênção para as pessoas que estão semeando na IAFAD, que é a chave Pix da igreja. A chave Pix da igreja é o CNPJ. Amém? Então você que deseja semear agora, você pode semear através do CNPJ da igreja, que é a chave Pix. E eu tenho certeza que vai ser uma transferência rápida, sem nenhum custo para você, e que vai abençoar a obra de Deus. Eu quero lembrar a você que todo mês nós temos um desafio aqui na IAFAD. Do dia 1º até o dia 15, nós nos unimos como família espiritual, família de Deus, para levantarmos o valor do aluguel, que é no valor de R$7.000. Então, de hoje, dia 7, até o dia 15, nós temos que levantar esse valor para cumprirmos com os nossos compromissos acerca da obra. Do dia 16 até o último dia do mês, nós temos todas as outras despesas, que são um pouco a mais do que o aluguel, para podermos manter essa obra sendo feita com amor, com carinho, com seriedade e temor a Deus. Amém? Então eu convido a você que nesses dias, assim que você receber algo da parte de Deus financeiramente, a primeira coisa, separe o dízimo do Senhor. O dízimo é a 10ª parte. Dízimo para nós é uma expressão de amor e gratidão a Deus. Amém? A bênção de Deus já está sobre você pela fé, mas é através da tua obediência que o teu amor é manifesto a Deus. João 14:21 diz que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, aquele que conhece a minha palavra e a obedece, esse é o que me ama. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Se você trouxe uma semente, nós estamos com a equipe aqui hoje. Se você trouxe alguma semente, segure na sua mão, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé agora, em nome de Jesus. Amém? E eu creio em nome de Jesus que o Senhor, Ele está se manifestando neste culto. Amém, queridos? Você de casa, mesmo que você não esteja transferindo, eu quero orar por você, mesmo que você não vá semear agora, mas durante a semana, eu quero orar por todos. Pai, em nome do Senhor Jesus,
Primeiramente, te agradecemos pela tua palavra, pela tua presença, por tudo que o Senhor tem feito. O Senhor é maravilhoso. O Senhor faz mais do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Pai, nós abençoamos a vida de todos. Abençoamos os irmãos que estão em casa. Abençoamos os irmãos da equipe que estão aqui. Nós te pedimos que nesses dias visite o teu povo com milagres. Tu és um Deus que responde às nossas orações. E é a tua palavra que diz que o Senhor, segundo a sua gloriosa riqueza, supriria cada uma das nossas necessidades. Então eu abençoo a vida desse meu irmão e dessa minha irmã, e principalmente aqueles que estão precisando de um socorro urgente na sua vida financeira. Responda o clamor do teu povo com milagres, com respostas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Você que está aqui, se você trouxe uma semente, vem até a frente, é só você colocar em nome de Jesus. Amém? E você que está em casa, você pode transferir hoje mesmo através do Pix da nossa igreja, que é a chave Pix é o CNPJ, ou durante a semana, da maneira melhor que você achar. Amém? Antes de nós encerrarmos, queridos, deixa eu explicar para você o que aconteceu. Rapidamente, nós recebemos esse decreto estadual da nossa cidade de São José dos Campos, junto com todo o estado, indo para a fase vermelha. O prefeito da nossa cidade entrou na justiça e pedindo que não fosse, que a nossa cidade não permanecesse na fase vermelha, e a primeira tentativa foi negada pela justiça. E na sexta-feira à noite nós recebemos o comunicado do prefeito de que uma segunda tentativa foi aceita, mas a nossa igreja já havia enviado as artes, que hoje não seria presencial, mas online. Queridos, eu quero deixar claro para você que nós estamos em obediência às autoridades. E se essa liminar que o prefeito da nossa cidade conseguiu junto ao TJ de São Paulo permanecer, domingo que vem os nossos cultos estarão voltando. Amém? Então fiquem atentos nas redes sociais da nossa igreja. Sabe, eu não sei se você já tem o WhatsApp da nossa igreja salvo. Eles vão colocar para você. Salve esse número de WhatsApp da igreja e, por gentileza, envie uma mensagem dizendo: eu gostaria de receber as mensagens diárias do pastor. Envie a solicitação, porque além de uma mensagem que todos os dias eu envio para as pessoas, hoje de manhã eu enviei, você também vai ficar informado acerca dos horários de cultos da nossa igreja. Então, se essa liminar que o prefeito da nossa cidade conseguiu, junto ao Tribunal de São Paulo, se ela permanecer, se o governo do estado respeitá-la, domingo que vem nós vamos ter o nosso culto normal, em nome de Jesus. Mas fiquem atentos nas redes sociais e principalmente no WhatsApp da nossa igreja, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Lembrando a você que de segunda a sábado nós temos um devocional às 7 horas da manhã pelo canal da nossa igreja. Amém? Essa semana começa um devocional amanhã e eu tenho certeza que Deus vai abençoar você. Vamos agradecer a Deus. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado por cada irmão que serviu hoje aqui, para que pudéssemos transmitir este culto para outras pessoas. Eu sei que há uma colheita para cada um deles. Nós abençoamos a vida do Filipão, Pai, que é uma bênção para a nossa igreja. É um filho, é um discípulo, é um homem de Deus. O Senhor venha guardá-lo e protegê-lo, ele e a sua família. Pai, nós oramos também, abençoando todos que vieram aqui servir, mas também os que estão em casa, que o Senhor guarde eles, proteja eles, livra eles, Pai, de todo o mal, em nome de Jesus. Abençoe que essa semana seja uma semana de muita intimidade, sensibilidade, Pai, discernimento, que cada um possa ouvir a voz de Deus, que em nome de Jesus essa semana possamos nos aprofundar mais no Senhor e viver algo novo contigo, Pai. Abençoe a vida de todos, guarda eles, proteja eles, livra eles de todo o mal e supra as necessidades do teu povo nessa semana. Eu abençoo a vida de todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Nós te louvamos e te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém?
Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal e de curtir essa live, porque o YouTube vai acabar sugerindo esse vídeo para outras pessoas. Deus abençoe vocês e até amanhã no Devocional.